Olá, seja muito bem-vindo ao Diário de um Médico. Eu sou o Dr. Marco Antônio Félix e hoje vamos falar um tema muito interessante: o poder dos 10 primeiros segundos durante a consulta médica. Aí você vai entender por que eu pessoalmente gosto de ir na recepção e chamar o meu paciente, porque a consulta começa ali. O médico atento consegue observar muito sobre os pacientes nos primeiros 10 segundos. E você vai entender agora do que eu estou falando. Então, quando eu vou na recepção e te chamo, eu automaticamente começo a avaliar a sua postura. Eu vejo o modo que você anda, através dessa avaliação, eu vejo se tem faces de dor, se você tem cansaço, fadiga, algum esforço, e tudo isso vai me dar muita informação para quando você estiver na minha sala, eu fazer as perguntas baseadas nas suas queixas que vão me ajudar. Então, quando eu vejo você levantando, um idoso, por exemplo, eu já imagino, esse paciente, ele tá bem, tá andando, tá levantando sozinho, não tá com faces de dor. A expressão facial, ela me dá muitas informações. Eu vou avaliar desde dor, ansiedade, tristeza, doenças. Por exemplo, é muito comum algumas doenças terem algumas alterações faciais, como sinais de Parkinson, como a paralisia facial, ou às vezes até um humor mais deprimido, uma face mais triste, né? E isso para o oftalmologista é muito importante. O oftalmologista, como eu sou, vai estar sempre olhando no olho do paciente. E você vai perceber que o oftalmologista dificilmente vai te cumprimentar, porque principalmente se você tiver de óculos, porque ele não sabe se você está com uma conjuntivite, uma doença infecto-contagiosa que pode transmitir. Então, todos esses sinais, eles são muito importantes e eles vão complementando a anamnese. A anamnese é o nome que nós damos para as técnicas de perguntas. E falando em técnicas de perguntas, você já deve se questionar por que os médicos geralmente fazem as mesmas perguntas, que nós somos treinados para fazer isso. E se você quer entender um pouco mais sobre esse treinamento, existe o meu treinamento, que chama Bora Tratar da Saúde. O link está aqui fixado no primeiro comentário, ou no meu site, no diariodemedico.com.br. E nesse treinamento eu te ensino como que um médico pensa. Eu vou falar exatamente sobre essas questões, sobre como a anamnese ela é construída, e com essas informações você vai poder extrair muito mais informação, muito mais do seu médico, e se você for uma cuidadora, cuidar de algum amigo, de algum parente, vai te dar muita informação. Outro ponto que é muito importante: higiene e aparência. A avaliação do cuidado pessoal é muito importante, até para ver se a roupas limpas e adequadas sugerem uma autonomia e uma funcionalidade. Isso é interessante a gente avaliar no idoso, o paciente que tem alguma demência, né? E essa avaliação, inclusive, é um sinal de alerta, né? Uma negligência, um sapato trocado, uma roupa suja, isso tudo vai dando pequenas informações que podem sugerir até uma vulnerabilidade social ou uma demência, que isso tudo me ajuda a construir o seu diagnóstico, né? O contato visual e o comportamento, isso é muito importante. Por exemplo, dentro da sala, se eu já estou olhando para o meu paciente, ele está desviando o olhar, ele não olha diretamente no meu olho, né? Ele pode mostrar uma ansiedade social, uma vergonha, ou até uma característica do espectro autista, ao ponto que um olhar muito fixo, excessivamente intenso, pode sugerir alguma psicose, ou uma elevada desconfiança. Ou, por exemplo, movimentações, né? Quem me conhece sabe que eu movimento bastante, e isso tudo é importante, tá? O médico está observando isso, né? Na forma que você levanta, senta, as inquietações, síndrome da perna nervosa, da perna inquieta, enfim, muitas coisas que nós prestamos atenção. Quando eu começo a conversar com o cliente, com o paciente, muita coisa eu consigo descobrir nessa primeira avaliação aí de 10 segundos, brincadeira aí à parte. Como, por exemplo, o estado mental, né? Boa tarde, que eu posso te ajudar? Ou, enfim, a partir do momento que você está respondendo, eu já vou avaliar o seu nível de consciência e a capacidade cognitiva. É muito natural e normal que médicos, psiquiatras, ou até pessoal que trabalha mais com idosos, façam perguntas: hoje é que dia mesmo? Para testar como que está essa capacidade cognitiva do paciente. E a partir do momento que o médico está conversando com você, ele está também avaliando a sua saúde respiratória. O paciente que está falando bem, está respirando, então
a característica da voz, uma voz mais anasalada ou entrecortada, vai sugerir problemas. Então, avaliando isso também. Outra coisa, o sotaque, o vocabulário, tudo isso é interessante. E por que que isso é importante? Vou dar um exemplo muito claro. Eu moro no país chamado Minas Gerais, que existem diversas regiões, e regiões muito diferentes umas das outras, com características diferentes. Nós sabemos, por exemplo, que existem alguns lugares que têm toxoplasmose, grandes níveis de toxoplasmose, dengue, enfim. Eu vejo um sotaque diferente e pergunto, você é da região próxima da cidade tal? Ô, doutor, sou sim. Então, automaticamente, eu sei que naquela região tem ali muitas doenças específicas. Enfim, tudo isso vai me ajudando a somar o arcabouço que é para montar a anamnese, o mosaico do seu diagnóstico. E a fala também me demonstra o seu estado emocional, o tom, o ritmo, o timbre, né, e demonstra humor, ansiedade, né, e todo mundo não precisa ser muito treinado para entender, conversando com a pessoa, como é que está o axé, esse humor dela. E tudo isso soma-se à intuição clínica, é o que nos separa das máquinas. Por isso que eu sempre falo que por mais que a inteligência artificial cada vez mais vai ser mais complexa, mais completa e vai ajudar muito no diagnóstico médico, a intuição clínica nunca vai ser superada. E essa intuição clínica, ela revela percepções rápidas. Então, o médico experiência, ele vai desenvolver essa sensibilidade para pegar essas nuances e quando tiver na anamnese, na sala, ele vai conseguir pegar essas informações e ajudar melhor o seu paciente. Claro que com uma experiência acumulada, né? Os anos de prática vão fazer isso, né? Eu gostava muito de, quando eu vi um paciente, antes de olhar a ficha dele, eu gostava de pensar de onde que ele é, quantos anos que ele tem. E você vai treinando, é um treinamento que você vai adquirindo, né? E essas confirmações vêm com a anamnese, né? Você traça a sua hipótese, começa a conversar com o seu paciente, respondendo as perguntas, fazendo perguntas, e aí sim você vai fazendo esse fio condutor. Então, deu para entender que em 10 segundos ou em 1 minuto, muitas coisas a gente consegue pegar, e essas informações, elas nos ajudam no diagnóstico mais rápido, orienta exames e perguntas direcionadas, e obviamente elas melhoram a relação médico-paciente. Vou dar outro exemplo. Você está no meu consultório, eu percebi um sotaque diferente. Ah, de onde você é? Ah, eu sou do Sul. Você pode falar, estive recentemente no Sul, gosto de tomar um chimarrão. Quer dizer, já cria um vínculo, aí ele vai te contar uma história do chimarrão, nisso eu estou prestando atenção na forma que ele está olhando, já estou prestando atenção se tem algum desvio ocular, na forma que ele pisca, na cor das escleras, enfim, essa é a minha avaliação como oftalmologista. E além disso, vai demonstrar uma atenção e um cuidado genuíno. E somado a tudo isso, gera um tratamento mais eficaz, com uma compreensão global do paciente. Ele está sentindo que você quer mesmo saber o que ele quer. E a gente quer isso. Só que nós usamos de ferramentas, instrumentos para ter essas informações, para que você se sinta relaxada, para que você consiga contar a verdade, porque o médico ele é seu melhor amigo. É seu melhor amigo sem nunca te ver. Sempre falo isso com meus pacientes. Para quê? Porque eu quero te ajudar. Eu quero que você saia da minha sala com a sua queixa, a sua demanda resolvida da melhor forma possível. Então você conseguiu perceber a forma como que 10 segundos pode dar muito mais informação do que você imagina, e a consulta médica começa assim na recepção, a partir do momento que o médico te chama ou te observa chegando até a sala dele. Queria mais uma vez agradecer a você que está aqui me acompanhando e te convidar a seguir o nosso canal aqui embaixo para seguir e conhecer também o meu site. Lá tem os meus treinamentos, o Bora Tratar da Saúde, o Quando o Chão Treme, que é um treinamento exclusivo para você receber notícias médicas impactantes, o Saúde Organizada, que vai te ensinar a organizar o seu prontuário médico para que você possa catalogar e quando você for no seu médico, tá tudo certinho e você otimizar o seu tratamento médico. O nosso objetivo aqui do nosso canal, de todo o nosso conteúdo, é muito simples. É que você consiga extrair o melhor da sua consulta médica. E não interessa se é uma consulta com clínico, com ginecologista, com oftalmologista. Não interessa se é uma consulta particular de plano de saúde. Não interessa se é uma consulta eletiva ou uma consulta de pronto atendimento. Toda consulta.
E não interessa se esse conteúdo é para você ou se você é apenas um cuidador. Isso vai te ajudar e ajudar principalmente quem você ama. Eu sou o Dr. Marco Félix e você está no Diário de um Médico. Não esqueça também de compartilhar esse conteúdo. Grande abraço.